da palavra de hoje, vivendo em comunidade. Tem tudo a ver com esse hino que acabamos de louvar ao Senhor. Vivendo em comunidade. E eu achei interessante, estudando sobre essa palavra, muitos cristãos, evangélicos, protestantes conhecem a trajetória do Dr. Billy Graham, um grande pastor, um grande apóstolo, um grande líder. Nós podemos falar N nomenclaturas a respeito dele. Doutor, pastor, bispo, ele se encaixa em tudo isso, porque foi um grande homem de Deus. Tanto é que o governo daquela época convidou Billy Graham para uma cerimônia de honraria, onde ele receberia uma medalha. E ele, na oportunidade, foi chamado para receber essa medalha e dar uma palavra. Ele chegou diante ali daquelas pessoas, naquela cerimônia, e lá estavam funcionários do governo, estavam grandes autoridades mundiais naquela reunião. E o Dr. Billy Graham subiu e falou: olha, essa medalha, ela não é minha. Não é só minha essa medalha. Obrigado. Essa medalha é da minha equipe. Essa medalha é de todos nós. E ele chegou a dizer naquela ocasião: o que seria de mim se não fosse a minha equipe? Eu devo tudo a eles. E durante aquela cerimônia, para receber aquela medalha de honra, uma medalha do Congresso daquela nação, ele citou o nome de todos da sua equipe ministerial. Os seus líderes, os seus discípulos, aqueles que trabalharam arduamente no ministério. Os evangelistas, os pastores. Ali ele incluiu toda a sua igreja como pessoas fundamentais para o bom andamento de um ministério, de uma obra. E o título dessa palavra de hoje é Vivendo em Comunidade. Nós só vamos crescer como igreja do Senhor Jesus se crescermos comunidade. Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela tem que andar comunidade. Amém, meu Deus. Nós temos que ser não uma instituição apenas, nós temos que ser uma comunidade. E o que se entende como comunidade? Comunidade é um grupo de pessoas que vivem de um comum acordo, que compartilham do mesmo ambiente, das mesmas dificuldades, das mesmas conquistas, das mesmas alegrias. Isso é viver em comunidade. E às vezes nós questionamos a Deus: Deus, o porquê que o meu ministério não cresce, o porquê que a minha célula não cresce, o porquê que a minha igreja não cresce. De repente, pode ser porque nós criamos uma ideia do que de fato é ser igreja. Igreja é comunidade. Igreja é eu sentir um ao outro. Igreja é eu estar vinculado ao meu irmão e estar à disposição para poder ajudá-lo com a palavra amiga. E muitas vezes até mesmo financeiramente. Dando às vezes até mesmo uma assistência na saúde. Isso é viver em comunidade, é estar atento à necessidade um do outro, é se importar um com o outro. Glória a Deus. Isso é comunidade. Só faz sentido ser igreja se a igreja for uma comunidade. E apesar desses pastores e líderes que compunham a equipe ministerial do Dr. Billy Graham, 45 anos
exercendo o ministério junto com ele. Olha o que eles fizeram. Decidiram construir as suas casas próximos uns dos outros, no mesmo condomínio, no mesmo bairro. 45 anos juntos, vivendo a igreja junto, e na sua velhice decidem estar juntos. Para quê? Para cuidar um do outro, para estar no dia a dia um do outro, estar perto um do outro. Apoiando uns aos outros. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Você aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, capítulo 15. Queridos, com essa palavra eu quero dizer para você que é membro da Leão de Judá, membro dessa comunidade. É por isso que nós nos denominamos Comunidade Cristã Leão de Judá. Comunidade porque nós queremos viver em contato uns com os outros, atento à necessidade uns dos outros, seja ela espiritual, financeira, emocional e tantas outras necessidades. Nós temos que partilhar uns com os outros. Nós queremos edificar uma igreja onde as pessoas são solidárias umas com as outras, onde as pessoas estão dispostas a estender a mão para o próximo e ajudar ela a reerguer, a levantar. E quando eu falo isso, às vezes a primeira coisa que se vem na mente é um incentivo financeiro. Então, não, às vezes a sua palavra amiga, a sua palavra profética vai ser o suficiente para levantar aquela pessoa. Glória a Deus. Eu falo isso porque eu não precisei de uma ajuda financeira para mim crescer, para me melhorar a minha vida. O que eu precisei foi de uma palavra profética. O que eu precisei foi de pessoas que falassem para mim que eu era capaz de vencer os meus desafios em Deus. Porque eu não acreditava no meu chamado, eu não acreditava na capacidade que eu tinha de executar as coisas. Eu não acreditava nem mesmo estar aqui diante de você agora. Mas Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra profética. Deus levantou pessoas para dizer: você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Amém, meu Deus. E eu estou aqui. Nós temos que estar disponíveis para ser homens e mulheres de Deus na vida das pessoas. Amém? Amém. Amém. Aleluias. Lucas capítulo 22, versículo 15. Olha o que Jesus fala. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, queridos. Jesus chega para os discípulos e fala: ei, eu preciso reunir com vocês. Vamos compartilhar a Páscoa junto. Vamos estar juntos aqui nesse momento. Porque é junto que nós vamos planejar o futuro. Já está chegado a minha hora. Eu preciso passar para vocês a necessidade que o povo vai ter lá na frente. Eu preciso passar para vocês as instruções para que vocês dê continuidade à pregação do Evangelho, para que as outras pessoas sejam salvas. E Jesus ali naquela reunião, naquela ceia, reúne os seus discípulos, ceia com eles e dá instruções para eles. Jesus dá aqui um exemplo de uma equipe amorosa. Às vésperas da sua traição, ele se reuniu com a sua equipe, ceiou com a equipe, deu instruções para o futuro. Nós vamos crescer como igreja, como comunidade, a liderança instruindo os membros para o futuro.
preparando as pessoas para o futuro, para as situações que elas vão enfrentar lá na frente. É você chegar no seu amigo e projetar junto com ele, falar: ei, você é capaz de realizar o seu sonho. O que está faltando para você abrir o seu próprio negócio, abrir a sua empresa? O que está faltando para que você se torne um grande líder, um grande pastor? Vem aqui, deixa eu te dar algumas instruções para que você cresça, para que você avance. É tirar momentos para instruir a equipe. É tirar momentos para alimentar visão na equipe. É buscar de Deus direção para incentivar o povo a crescer, a avançar. Mais na frente nessa palavra, vocês vão entender melhor todo esse contexto que eu estou falando. E olha o que Jesus deixou para nós, queridos. Depois de ter reunido, Jesus ele faz um pedido para os seus discípulos. Continuam se reunindo, partilhando a Santa Ceia, em memória de mim. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Está vendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês? Essa reunião que eu estou tendo com vocês? Essa comunhão, esse partir do pão? Faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Compartilha da Santa Ceia. Estejam unidos no mesmo propósito, em memória de mim. Nós temos que ser um em Cristo. A Santa Ceia nos une a um só propósito. Quando nós estamos reunidos ali, com o pão na mão e o suco de uva ou vinho, nós estamos ali compartilhando de um mesmo propósito, sim ou não? Sim. Estamos lembrando de um mesmo Deus, sim ou não? Sim. Estamos ali vivendo o mesmo amor de Cristo, sim ou não? Sim. Mas depois que nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho, e saímos do culto, já não vivemos mais a comunhão, já não vivemos mais a comunidade, já não temos mais nada em comum. São opiniões diferentes, argumentos diferentes. E aí a igreja não consegue caminhar porque não está unida em um só propósito em Deus. E às vezes nós não conseguimos avançar porque falta comunhão, porque falta viver em comunidade. A comunhão, partilhar do melhor de cada um. Comunhão é viver em comunidade, é ter tudo em comum e em unidade. É ter tudo em comum e unidade. Viver em comunidade é se importar um com o outro. Viver em comunidade é ajudar o irmão necessitado. Viver em comunidade é trazer aquele que está lá embaixo para cima. É fazer de cada um igualmente. Igual e capaz de conquistar grandes coisas em Deus. Quando eu falo de igual, eu estou dizendo em dar condições iguais para que as pessoas cresçam. Eu tratar as pessoas sem indiferença. Eu estar disposto a agregar as pessoas naquele mesmo ciclo de bênção, de unção e vida de Deus. Nós temos que ter a capacidade como igreja de inserir as pessoas e não dispersá-las. Nós temos que ter a capacidade de chegar e envolver aquela pessoa no melhor que nós temos. E hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo um tanto quanto egoísta. Quando as coisas estão boas para mim, eu não quero compartilhar, eu até escondo para que as pessoas não vejam que eu estou vivendo aquela situação boa, porque senão eu vou ter que compartilhar com elas. E não é isso o Evangelho.
Não é isso a mensagem do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 2:42. É uma passagem muito conhecida. Atos 2:42. Gostaria que vocês, queridos, analisassem bem essas palavras. Está escrito aqui em Atos 2:42. Quando nós lemos essas palavras aqui nessa passagem, nos confronta. Porque uma coisa é eu ler a Bíblia, estudar a Bíblia e trazer ela ao meu benefício. Outra coisa é eu estar disposto a de fato viver literalmente o que está escrito nela. Não é fácil, queridos. E eu falo como alguém que não é perfeito. Eu falo como alguém que também precisa melhorar. E eu estou ciente daquilo que eu preciso avançar em Deus. Mas como responsável por transmitir a mensagem do Evangelho, eu não posso me omitir. Olha o que diz o texto. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. É isso mesmo, queridos. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam, partilhavam, conforme a necessidade dos demais. Verso 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava-lhe o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O porquê que Deus acrescentava na igreja aqueles que iam sendo salvos? Por que que aquela igreja crescia espontaneamente? Sem pressão para multiplicar, sem pressão para crescer. Ah, se você não crescer, você está fora da visão. Se você não crescer, você está sem Deus. É aquela situação de... Eles viviam em comunidade, partilhavam os pães com os outros, estavam atentos à necessidade uns dos outros, estavam dispostos a estender a mão para levantar aquele e trazia, acolhia. Vem cá, deixa eu te ajudar. Vem cá, deixa eu te dar uma palavra amiga. Olha, está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Ó, vamos lá para o culto, vamos receber ali de Deus. Olha, qualquer coisa, você pode me ligar. A gente tem o coração para agregar as pessoas, a contribuir com elas. É por isso que ia crescendo. Até eu, se eu tivesse naquela época, eu queria participar dessa igreja. Todo mundo vivia em comum. E a palavra aqui está dizendo, eles vendiam as suas propriedades e partilhavam com aqueles que tinham maior necessidade. Nos dias de hoje, muito difícil, queridos. Muito difícil alguém vender uma propriedade para socorrer a necessidade de alguns irmãos e na igreja. Mas também, queridos, existem muitos homens de Deus que são generosos e ofertam na vida uns dos outros. Meu irmão, olha, você está precisando arrumar o seu negócio, quero te ajudar. Né? Você precisa de material, vamos reunir aqui a nossa equipe, vamos reunir entre amigos aqui, vamos ajudar o fulano de tal. Ele quer abrir o negócio dele
Vamos comprar as ferramentas, vamos comprar o material para ele começar a produzir. Você não vai dar de graça para as pessoas, mas você vai colaborar com o crescimento dela. Ah, irmãos, vamos reunir aqui. A igreja, nós não tem som. Vamos reunir, não, nós precisamos do som, o som é bom. Se vier um visitante, ele vai ouvir melhor um louvor. Esses tempos atrás nós estávamos sem som. Foi uma tristeza o nosso louvor. Parecia que nós não sentíamos vida. E aí eu falei, em nome de Jesus, no próximo culto nós vai ter o som. E durante a semana, veio um abençoado irmão e me ofereceu um som. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro. Glória a Deus. Mas se você parcelar para nós, de repente facilita. Ele falou, não, parcelo, eu quero colaborar, eu quero facilitar para que vocês adquirem o som. Eu quero vender, mas eu estou vendo a necessidade de vocês. E aí deu tudo certo. Estamos pagando as parcelas do som. Mas esse som não é meu. Isso é nosso. Nós estamos unindo força para pagar e ele é nosso. Porque está servindo, não é a mim, está servindo a comunidade. Ah, não é a igreja do Acácio e da Paula, não. Se a igreja for mim e da Paula, vocês vão embora. Pelo amor de Deus, você que está aí, desliga esse negócio aí, não me escuta. Agora, se a igreja for de Jesus, escuta essa palavra. Porque eu estou aqui é pela graça de Deus, porque o Senhor me chamou para essa obra. Amém. Glória a Deus. A igreja não é minha, é do Senhor. Aleluia. E nós, comunidade, nós como pessoas solidárias, companheiras umas das outras, nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos orar pelo aquele irmão que está passando por aquele problema que só Jesus para solucionar mesmo. Mas aí é que fica bom, porque aí Jesus faz a obra. Quando sai do nosso controle, ele faz a obra. Esse povo é um grande exemplo, queridos. É um grande exemplo. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa. Nós temos vários amigos, inclusive amigos que não são crentes protestantes, evangélicos. Tenho vários amigos. E um grande amigo, um irmão de fé. Eu falo irmão de fé porque ele é meu irmão, sim. O fato dele não estar aqui na nossa igreja aqui, não deixa de ser meu irmão, é meu irmão. Até eu quero honrar ele aqui nesse vídeo, Sérgio e Andrea. Esse casal, nossos amigos, ontem se solidarizou com a necessidade de alguns irmãos da nossa igreja. Vi um vídeo que a pastora Paula aí compartilhou. E aí, ele veio aqui no clube, falou, Cássio, eu trouxe aqui 2 cestas para a gente ajudar alguma família aí que estiver passando por um momento difícil, nesse momento agora que está tudo paralisado. Comunidade. É alguém que talvez não está aqui no culto, mas está se importando com alguém. Está se importando com um membro da família. Queridos, igreja, ela vai muito além de um rótulo. Igreja, ela é uma essência. A igreja, se não tiver a essência de Deus, não flui. Porque amor a gente não mascara. Você sabe quando a pessoa te ama. Você sabe quando a pessoa te tolera. Você sabe quando a pessoa de fato está disponível para você ou não. Você sabe, você sente. Você sente. A gente não engana as pessoas com sentimento. Na cara da pessoa você sabe se ela te quer bem ou não. Então a igreja ela tem que viver a essência. Nós como igreja, Leão de Judá, comunidade cristã Leão de Judá, eu quero edificar os nossos irmãos, eu quero edificar você dentro da essência de Deus. Eu quero que você tenha o coração aberto para ser ministrado por Deus, ter o seu coração transformado e que você possa viver um evangelho segundo Cristo. Você possa curar as pessoas, que você possa reunir a sua equipe, liderar ela como ele fez com os discípulos. A multidão precisa de milagres, opera milagres na vida das multidões em nome de Jesus. Você precisa montar a sua equipe ministerial, reúne aqueles que estão mais próximos, investe na vida deles, aconselha eles, prepara eles para o futuro.
Mostra para eles o objetivo e o sentido da obra. Eu quero trabalhar 3 pontos, 4 pontos aqui nessa passagem. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar, queridos? É continuar. É não desistir. É não abandonar. Segundo, comunhão. O que significa comunhão? Sintonia de sentimentos. O fato de você estar reunido com um banquete cheio de pão, de bisnaguinha, aquelas coisas deliciosas, aquele suquinho maravilhoso, Coca-Cola, isso não é comunhão. Isso aí é comer junto. Comunhão é quando você tem sintonia. É quando você está ali comendo com o seu irmão e você está ali sentindo, você está compartilhando de conquistas, de coisas boas. Vocês estão ali em comunidade, na essência, onde você tem prazer em estar perto daquelas pessoas, onde você está ali não por obrigação, mas porque você ama aquelas pessoas, ama aquele propósito. O gato tá comendo a coisa lá em cima. Sintonia de sentimentos, mesmo modo de pensar, isso é comunhão. Agir e até mesmo sentir. É sentir igual, agir igual, pensar igual. Terceiro ponto que nós aprendemos nessa passagem: no partir do pão e nas orações. Veja, se reuniam com propósito, partilhavam o pão e buscavam a Deus, orando uns pelos outros. Comunhão no partir do pão e nas orações. O que é isso? É orar num só propósito. É impor as mãos uns sobre os outros, interceder uns pelos outros com o mesmo propósito de abençoar a vida uns dos outros. Quarto tópico: tinha tudo em comum. Ah, irmão, isso aqui é fantástico. Ter tudo em comum. Quando fala ter tudo em comum, não está falando de você vestir o mesmo sapato, a mesma camisa, a mesma calça do seu irmão, não. Quando fala de ter tudo em comum, não é ter o mesmo carro, não é ter a mesma casa, não é ter a mesma quantidade de filhos, não. Quando fala tinha tudo em comum, eles pensavam da mesma maneira, eles sentiam da mesma maneira, eles juntos uniam força para alcançar os seus objetivos. Porque senão eu vou falar que eles tinham tudo em comum. Então eles tinham a mesma casa, o mesmo caso, era um comunismo. Não era comunismo aqui. Há uma diferença em você ter um comunismo e você viver em comunidade. Situações diferentes. Viver em comunidade e em comunhão é você estar unido em um só propósito, em ajudar um ao outro. O comunismo é algo que radicaliza a ponto de todos serem obrigados a serem totalmente iguais. Nós sabemos, queridos, que nós não somos iguais, todo mundo pensa diferente, age diferente, se comporta diferente, caminha diferente. O que o texto está querendo nos ensinar é que, na essência, eles eram um só no Senhor. Aleluia. Era uma igreja que não ficava falando mal um do outro. Olha. Era uma igreja que não ficava apontando os defeitos uns dos outros, não. Eles eram um só. Eles eram um só. A fofoca não tinha espaço naquela igreja, porque a fofoca não era relevante. Amém. O relevante era eles viverem tudo em comum. Aleluia. O relevante para eles é eles identificar a dificuldade do irmão e poder colaborar para que ele saia daquela dificuldade. A grande dificuldade nos dias de hoje é viver em comunidade, queridos. Porque o mundo tem pregado o egoísmo.
Mas feliz é aquele que decide viver em comunidade. Feliz é você que está decidido a agregar na vida das pessoas. Sabe quando que eu comecei a melhorar a minha vida financeira? Quando eu decidi agregar na vida das outras pessoas. Quando eu fui abrir a minha empresa de treinamento funcional, a minha preocupação não era ganhar dinheiro somente, que eu tinha que ganhar dinheiro mesmo. Mas a preocupação era em você poder proporcionar um trabalho para que as pessoas melhorassem a sua condição de vida, a qualidade de vida. E naturalmente essas pessoas sendo bem preparadas, elas alcançariam os seus objetivos, e isso traria satisfação para mim. E naturalmente um retorno financeiro. Deus me chamou para iniciar esse ministério, Comunidade Cristã Leão de Judá, por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Deus está preocupado com as pessoas. O maior patrimônio do mundo não é o dinheiro, não é uma empresa, é as pessoas. Porque é através das pessoas que nós avançamos. A pessoa que abriu uma grande oportunidade para mim, ela não me deu dinheiro, ela me deu oportunidade. Abriu porta, pessoas abrem portas. São as pessoas que nos promovem. É as pessoas que nos ajudam. É as pessoas que fortalecem. Você que está me ouvindo aí, eu preciso de você. Você é meu colaborador, para que o Evangelho alcance outras pessoas, compartilhando esse vídeo. Compartilhando o que é comunidade, o que é a essência da igreja. Vamos mais. Verso 5, perdão. Tópico 5. Vendiam propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade. Sabe o que isso significa? Os ricos daquela época vendiam algumas propriedades para ajudar os mais pobres. Sim, eles ajudavam por colaborar uns com os outros. Queridos, eu não estou falando aqui que você vai pegar tudo que você tem, vender e distribuir e ficar na pior. Não é isso. O que eu quero ativar você é para o entendimento da palavra de Deus. O que o Senhor quer nos ensinar? O Senhor quer nos ensinar de que nós temos que ajudar as outras pessoas. Nós precisamos nos importar com as outras pessoas. Se eu tenho condições de ajudar o meu irmão, eu vou ajudar. Se eu tenho condições de ajudar o meu irmão que está do meu lado ali, precisando de uma ajuda, eu vou ajudar. Se eu tenho condições de vender uma propriedade para poder tirar o meu irmão da dificuldade, amém por isso. Amém por isso. Uma comunidade não se mantém somente com essas ações, queridos. Essas ações são ótimas, são maravilhosas, mas não é só isso. Viver comunidade não para só nisso. Tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão, vendiam as propriedades, se importavam uns com os outros, ajudando os mais pobres. Mas se nós queremos ter uma comunidade forte, com propósito, nós temos que atentar para pelo menos 3 coisas que eu quero compartilhar ainda com você nessa noite. Primeira delas, a equipe tem que ter propósito. Uma comunidade ela precisa ter propósito. O que é propósito? Objetivo. Saber o que quer, saber para onde vai. Vou fazer algumas perguntas para você. Aqueles que gostam de futebol. Você joga uma partida de futebol. Você joga somente para diversão? Você joga para ganhar um campeonato? Você quer ganhar
um campeonato na sua cidade? Ou você quer ganhar um campeonato no seu estado? Ou você quer ganhar um campeonato no seu país? Ou você quer ganhar um campeonato mundial? É aqui que define propósito. Eu sou o pastor da comunidade Leão de Judá. Eu chego para vocês e falo, ó, nós vamos jogar um futebol, só que nós vamos jogar esse futebol só para brincar. Isso é um propósito? É um propósito. Qual que é o propósito? Diversão. Agora, se eu chego aqui, olha, nós vamos jogar um futebol, mas eu quero ganhar o campeonato mundial. Isso é um propósito? É um propósito. Mas qual que é a diferença? A visão. Tem uns que têm visão pequena. Tem outros que têm visão grande. Tem uns que querem pastorear somente 10 ovelhas. Já tem outros que querem pastorear milhares. E a comunidade precisa estar ciente do propósito e da visão que aquela comunidade está caminhando. De antemão, eu quero falar para vocês, comunidade cristã Leão de Judá. Deus nos chamou para os milhares. Deus nos chamou para os milhares. E falo mais. Deus nos chamou para outros países, outras nações. Então você que está sentado aí, você que está aí na sua casa e faz parte dessa comunidade, você faz parte desse projeto. Se prepara para os milhares, se prepara para as nações, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi essa a revelação de Deus para esse ministério. Esse é o chamado de Deus para a comunidade cristã Leão de Judá, alcançar os milhares e as nações. Amém? Então é isso. Nós precisamos ter propósito. Uma comunidade que não tem propósito, ela não faz sentido. Daqui uns dias, os membros da comunidade não vão ter motivação para caminhar. Segundo, critérios para se conduzir uma comunidade. O líder tem que ter critérios bem definidos. Tem que ter doutrina para ministrar louvor, palavra, liderar grupos, ser um pastor. Tem que ter critérios. Em Atos 2,42, diz o quê? Eles caminhavam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Eles tinham uma maneira de conduta. O que é doutrina? É um padrão de conduta que se pratica naquela comunidade. Você, comunidade cristã Leão de Judá, nós temos uma conduta. Nós temos critérios para liderança. É lógico que aquelas pessoas que não estão envolvidas com a comunidade, elas vão se posicionar fora do que eu vou falar agora. Eu seleciono pelo menos 3 Cs. 3 C. A letra C, sabe a letra C? 3 letras C para definir os nossos critérios aqui na comunidade Leão de Judá. Observa. 3C. Caráter, primeiro C. Competência, segundo C. Terceiro, combinar comigo. Esses 3 critérios para a gente caminhar junto, comunidade e como equipe de liderança. Caráter, competência e combinar comigo. Ah, mas combinar comigo? Sim, eu vou explicar. Caráter, olha o que significa caráter. Formação moral. Pessoa honesta. Isso é caráter. Caráter é formação moral, significa pessoa honesta. Quero provar para os irmãos. Êxodo capítulo 18, versículo 25. Já estamos indo para o finalmente. Êxodo 18, 25. Primeiro critério é o caráter.
Êxodo 18, 25 diz assim: escolhei, Moisés, homens capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e assim por diante. Aqui Moisés foi orientado a escolher homens capazes. Então tinha critério para liderar o povo. Segundo, competência. Por que competência? Capacidade de fazer algo com empenho. Isso é competência. É ter responsabilidade. Provo para vocês na Bíblia. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Olha o conselho para Moisés. Moisés, procura, porém, no meio do todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Ou seja, o que é homem de verdade? Que encara o desafio, que não foge da responsabilidade, que está disposto a ir até o fim em defesa da comunidade, para que ela cresça, para que ela edifique outras pessoas, para que ela avance no nome do Senhor Jesus. Porque não é no nome do pastor, não é no nome da pastora, é no nome de Jesus. A comunidade não é do pastor, não é da pastora, é de Jesus. Então tem que ser apto, tem que ser homem de verdade. Não pode desistir. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Precisa ter competência. Se você não está disposto a ser competente para liderar o seu grupo, liderar a sua célula, para liderar a sua igreja, você não pode participar da equipe de liderança. Isso é critério. Lembrando que estou falando fundamentos para se manter uma comunidade saudável. A primeira parte da pregação envolve toda a membresia. A segunda parte restringe aqueles que querem e almejam o episcopado, aqueles que querem ser líderes de células, líderes de tribos, aqueles que querem ser pastores, aqueles que querem ser evangelistas, aqueles que querem estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eles precisam ter caráter, precisam ter competência e precisam combinar comigo. Por quê? O que é combinar comigo? O que é combinar com meu irmão? É ter a mesma roupa dele? Em algumas ocasiões, sim. Mas no reino espiritual, não. No espiritual, é estar de acordo. Atos 2:42. Vamos lá de novo? Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, é isso mesmo. Atos 2:42. Atos 2:42, repetindo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem é o apóstolo aqui na comunidade cristã Leão de Judá? Pela graça de Deus, eu, Cássio Oliveira de Souza e a apóstola Paula, pastora Paula. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, se você não estiver de acordo com a doutrina, se você não estiver disposto a ser liderado, mentoreado, pastoreado, você não vai se encaixar nesse critério. Para a comunidade funcionar, você precisa de submissão. Precisa combinar. Não existe comunhão com oposição, pensando diferente, agindo diferente. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Agora o terceiro ponto. Nós não podemos negligenciar as pessoas. Agora a situação parte para nós. Como não negligenciar as pessoas? Saber onde cada membro se encaixa. Aonde cada membro ele colabora. Talvez eu vou ter na minha equipe, na minha comunidade, pessoas que talvez nunca vão liderar numa reunião de tribo ou de célula. Mas essa pessoa vai ser um ótimo ministro de louvor. Ele tem carinho com a música, ele cuida bem do instrumento, ele tira tempo louvando e adorando ao Senhor na casa dele, dedilhando ali as notas no violão. Ele é alguém que sabe ministrar a palavra de Deus no momento do louvor. Então onde ele se encaixa bem? Ele se encaixa bem ministrando louvor, é a habilidade que ele tem. Dar oportunidade de mostrar suas habilidades na igreja. Nós não podemos deixar as pessoas sem oportunidades. Se o irmão tem um projeto, ele teve uma ideia para o benefício da comunidade, cabe à liderança avaliar. Não, isso é bom, isso é legal, vamos colocar para acontecer. Olha, eu não tenho habilidade com isso, mas você tem. Cara, vai em frente, deixa Deus te usar, vai fazer a obra de Deus. Outro ponto, sempre valoriza a capacidade e funcionalidade de cada um. Valoriza cada pessoa. A comunidade vai avançar, vai crescer quando nós valorizamos cada um. O fato de eu estar aqui não me torna melhor do que quem está sentado ouvindo. O que nos separa é só a capacidade de poder ministrar a mensagem de Deus. No dia que você estiver apto a ministrar a palavra de Deus, você também vai estar aqui. Então se prepara para o seu chamado, porque você foi chamado para isso, para ministrar a palavra. O que nos separa é só isso. A graça de Deus que é sobre a minha vida é sobre a sua, incondicionalmente. Não importa a situação que você esteja. Amém? Amém. A Leão de Judá é uma comunidade com o propósito de crescer, colaborando com o crescimento de cada um. É assim que nós vivemos como igreja. Somos uma igreja, somos um só em Cristo. Não é a igreja, volto a dizer, do Acácio e da Paula. É a igreja do Senhor Jesus. Somos um pelo outro, juntos colaborando uns com os outros. Atos capítulo 2, verso 47, para a gente finalizar. Louvando a Deus e caindo na graça de todos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Queridos, Deus não quer uma visão apenas. Você pode ter uma visão, mas se você não tiver a essência de comunidade, a essência do trabalhar de Cristo, você não vai conseguir avançar, não vai conseguir fluir. Deus quer que tenhamos vivência. É por isso que a Bíblia fala, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante dela. Ah, não escuta só que você tem que ajudar o seu próximo. Ajuda. A mensagem do Evangelho só vai ter efeito na vida das pessoas quando ela for praticada e não somente ministrada. Porque ministrar, muita gente ministra. E muito bem, melhor que eu. Talvez você que está me ouvindo aí, você vai ver no YouTube N pregadores muito melhor que eu. Mas quando você ouvir a mensagem lá no YouTube e ela for boa, ela for de Deus, pratica ela, vive ela. Porque o segredo da mensagem do Evangelho não é simplesmente pregar ele, mas viver ele. Então viva o Evangelho. Viva Atos 2:42. Se não tem conseguido viver, clame misericórdia a Deus, peça graça a Deus, mas o propósito é esse. O sentido é esse. A mensagem de Deus para que se vivam como igreja é essa. Aqui Deus está dando um modelo de igreja para que a gente viva. E no final ele fala, olha, e acrescentava os que iam sendo salvos.
Não precisava ficar aquele desespero concorrendo, tirando crente da igreja e trazendo para a sua. É o evangelismo para ganhar crente. Não. As pessoas iam vindo, iam sendo acolhidas, iam sendo amadas. Tanto o que já era crente, quanto o que não era crente, e ali o povo ia crescendo. Deus quer que a gente viva o evangelho na prática. Se é comunhão, queridos, vamos viver tudo em comum. Se é para partir o pão, vamos partir o pão. Vamos partir o pão. Tem um casal de discípulos nossos aqui maravilhoso, que outro casal de discípulos deles passaram por necessidade há um tempo atrás, bem no início, quando mudaram para Goiânia, e eles abraçaram, nós juntos também abraçamos a causa deles, reuníamos o que tínhamos em casa e eles na casa deles, e comia todo mundo ali junto, partilhava o pão. Estavam sensíveis à necessidade uns dos outros. Quando os irmãos ligam para mim, para Paulo, falam, fulano de tal está passando por dificuldade, a gente não mede esforço para correr atrás de recursos para poder prover na vida daquele irmão. Se nós não tivermos disposto a viver comunidade, a se importar uns com os outros, nós não podemos nos denominar como igreja. Porque a igreja é isso. O que está fora disso não é igreja ainda. Nós precisamos ter a essência, voltar à essência. Eu sei que as palavras que estão saindo aqui, para alguns pode ser muito dura. E volto a dizer, eu falo isso com muito temor, porque agora eu tenho uma responsabilidade. Estou dirigindo uma igreja, sou um pastor. E eu tenho que me enquadrar a esses princípios aqui. E eu tenho buscado me enquadrar a eles. Mas volto a falar, a mensagem é essa. O evangelho é esse. E nós temos que viver ele plenamente, para a honra e para a glória do Senhor. Quero encerrar essa palavra nesse momento e eu quero orar por você. Eu quero dizer que Jesus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu gostaria que você aí, onde você estiver, curve a sua cabeça, ouça essa oração. Que Deus possa te ter trazido revelação. É uma mensagem que o Senhor me trouxe para a nossa comunidade. Mas você que talvez não participa dessa comunidade ainda, mas que essa palavra tocou no seu coração ou te deu luz de como você deve agir agora como membro da igreja que você congrega ou da nossa igreja, que você possa praticar, que você possa abrir o seu coração para ser mais sensível e solidário às outras pessoas. Agregue na vida das outras pessoas. Seja um colaborador, seja um instrumento de Deus, seja sal na terra, seja luz no mundo. Se você não puder colaborar ou levar uma palavra de bênção para a vida da pessoa, pelo menos não fale mal, não degrine, não atrapalhe. Que você seja um instrumento de Deus nesses dias, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, clamando ao Senhor, para que a Tua palavra, Pai, possa trazer transformação na minha vida, na vida da nossa igreja, comunidade cristã Leão de Judá, e na vida dessas pessoas que estão recebendo essa mensagem, essa palavra. Pai, eu estou aqui, Deus, transmitindo a Sua palavra. E eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha agir nesses dias. Que o Senhor venha transformar o coração de pedra em um coração de carne. Que nós possamos, Deus, viver a igreja na essência. Pai, que nós não sejamos somente ouvintes da Sua palavra, mas praticantes. Que nós não venhamos falar que amamos, mas não praticamos o amor. Meu Deus, que nós possamos ser uma igreja que agrega as pessoas. Que nós possamos ser uma igreja nos dias de hoje que insere as pessoas na nossa conquista, nas nossas vitórias. Que nós possamos, Senhor, alcançar as pessoas que estão necessitadas. Que nós possamos alcançar as pessoas que estão aflitas. Porque Deus, o próprio Senhor um dia disse que o Senhor veio para os que estão fracos, o Senhor veio para os que estão doentes. Deus, nós temos que estar atentos aos necessitados, aos pobres, às viúvas. Nós temos que estar atentos também às pessoas que são ricas, que são abastadas. Pai, o Evangelho tem que alcançar a todos e que nós possamos ter um coração aberto, um coração amoroso, um coração de comunidade, para que possamos, Deus, fazer com que essas pessoas estejam aos Teus pés, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo todas essas pessoas que estão recebendo essa palavra.
Que o teu Espírito Santo, Pai, possa gerar nela, Senhor, o entendimento. Deus, que venha cair por terra toda a obra humana nesse momento. E que a obra do Senhor venha prevalecer. Que a glória do Senhor venha se manifestar. Hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.